Temos aqui a nossa, já atualização, olha só, já atualizando por falar em eleições, pesquisa Quest que acaba de sair. Lula tem 44% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 39% no eventual segundo turno. É pesquisa Quest que já chega aqui na sua tela. Letícia Martins traz aqui os números para a gente na reportagem. Esse levantamento ouviu 2.004 eleitores entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. Margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vou trazer aqui o destaque. Olha só, e importante também observarmos como tem sido o desempenho no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula aparecendo com 44%, Flávio Bolsonaro 39%. E perceba, em abril de 2026, houve uma inversão aqui das posições entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas Lula somando 44% agora, Flávio Bolsonaro 39%, brancos e nulos ou não vão votar são 13%, indecisos 4%. Temos também aqui outros nomes no eventual segundo turno com Lula. Romeu Zema soma 34%, Lula 46%, brancos nulos não vão votar são 16%, indecisos 4%. Ronaldo Caiado, segundo o levantamento da Quest, Lula, no eventual segundo turno contra o ex-governador de Goiás, soma 45%, Ronaldo Caiado 37%. Brancos nulos não vão votar são 14%, indecisos são 4%. No eventual segundo turno entre Lula e Renan Santos, Lula soma 45%, Renan Santos 35%. Cenários, portanto, de segundo turno que o Theo Cury, nosso analista, vai trazer para a gente aqui um olhar detalhado, Theo, porque há vários recortes desse levantamento que trazem recados importantes para essa corrida presidencial. São vários e há obviamente, uma estabilidade do presidente da República na busca dele pela reeleição. Esses números deixam isso muito claro. O presidente, no entanto, perdendo alguns pontos em relação a pesquisas anteriores, seja com relação ao primeiro turno, seja na simulação do cenário de segundo turno. Há motivos de comemoração e há motivos, obviamente, de preocupação para o presidente da República e há motivos também de atenção para a campanha do Flávio Bolsonaro, que vai ver alguns pontos positivos nessa pesquisa, como, por exemplo, um crescimento entre especialmente eleitores independentes, algo que não se via antes. Há um crescimento do senador Flávio Bolsonaro entre os eleitores que se consideram independentes, entre os eleitores não bolsonaristas e entre os próprios eleitores bolsonaristas. Então esse é um motivo um ponto positivo e motivo de comemoração para a campanha do Flávio Bolsonaro. A do presidente Lula ainda também tem pontos de atenção que a gente pode explorar a partir de agora. Vou só colocar aqui, hoje teremos o Maurício Moura aqui com a gente, do Meio Ideia, que vai detalhar a pesquisa que também está no site da CNN Brasil, também divulgada hoje, com esses cenários da corrida presidencial. Lula tem 43% das intenções de voto no primeiro turno, Flávio Bolsonaro 35%. E aqui, de acordo com a Meio Ideia, Lula venceria Flávio, Caiado, Zema e Renan no segundo turno. Trazendo aqui mais recortes também da Quest, temos aqui esse cenário de segundo turno, mas também números do primeiro turno. Se possível, a gente já vai colocar em tela, para você que nos acompanha nesse momento, também da pesquisa Quest, divulgada agora. No cenário de primeiro turno, temos o seguinte retrato: Lula com 39%, Flávio Bolsonaro 30%, Renan Santos 4%, assim como Ronaldo Caiado. Romeu Zema soma 2%. Cabo Daciolo, Augusto Cury e Samara Martins pontuam com 1%. Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertes Dias, Leonardo Avalanche não pontuaram. Indecisos, atenção, são 10%. Brancos, nulos, não vão votar, 8%. E aí a atenção que a gente dá para esses números, Theo. Pois é, nessa simulação de primeiro turno, o presidente Lula com 39% dos votos, houve uma queda de 1 ponto percentual em relação à última pesquisa. Ao mesmo tempo, houve um aumento de 2 pontos percentuais do Flávio Bolsonaro de julho para cá. Então, ele passa de 14% e chega a 26% e chega a 30%. Com esse aumento, 2 pontos percentuais, de 28% para 30%.
Um ponto que chama a atenção é com relação à espontânea. Na espontânea, quando perguntam em quem você votaria, sem que haja nenhum tipo de indicação do nome dos candidatos que estão disputando as eleições desse ano, 51% se consideram indecisos, Lula tem 25% e Flávio tem 18%. E há um crescimento na espontânea para Flávio Bolsonaro, ou seja, há uma lembrança do nome do Flávio Bolsonaro maior do que havia no passado. E há também esse melhor desempenho quando os nomes são colocados na estimulada para primeiro turno, tanto para presidente Lula como para o senador Flávio Bolsonaro. Então há um melhor desempenho do Flávio Bolsonaro na espontânea e agora também há uma percepção de melhora com relação à estimulada no primeiro turno. Daqui a pouco a gente vai trazer inclusive esse retrospecto que o Theo já descreve aqui para a gente, tendo por referência o primeiro levantamento da Quest que aparece na pesquisa, um levantamento de dezembro, em que aponta o presidente Lula com esse mesmo percentual de primeiro turno e Flávio Bolsonaro, que sobe ali, que estava na casa dos 23%, salvo engano, e sobe agora para esse percentual que a gente via em tela de 30%. Então, daqui a pouquinho a gente mostra também essa trajetória que é importante para a análise desses números com o Theo Cury. Inclusive, por exemplo, quando a gente olha para os vários recortes do levantamento, aqueles nos quais o Flávio Bolsonaro tem vantagem, salvo engano, evangélicos e aqueles que recebem mais de 5 salários mínimos. Exatamente. Pelos segmentos, região, o presidente Lula vencendo no Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país, Flávio Bolsonaro vencendo no Sudeste, dentro da margem, e no Sul do país. No sexo, Lula vencendo mulheres, 38%, e homens, 37%. Vencendo em todas as faixas etárias o presidente da República. Na escolaridade, Lula vencendo no ensino fundamental e empatando com o ensino médio, Flávio empatando no ensino médio e vencendo no ensino superior. E em faixa de renda que você menciona, Lula vence em quem ganha até 2 salários mínimos e entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos. Já o Flávio Bolsonaro vence entre quem ganha mais de 5 salários mínimos. E a terceira via continua ali embolada, né? Os polos cada vez mais cristalizados e temos Renan Santos, Ronaldo Caiado com 4%, Romeu Zema não chega também a esse percentual. É o cenário que temos de acordo com a pesquisa Quest. Mostramos aqui já em tela o segundo turno, temos aqui nesse levantamento um recorte sobre a aprovação do governo Lula. Bora colocar os números em tela para você também conferir, é também uma referência que temos nessa disputa presidencial. 48% aprovam o governo Lula, 47% desaprovam. Importante observar trajetórias aqui, né, Theo? A gente está falando de que em agosto de 2025, 51% desaprovavam o governo Lula e 46% aprovavam. Houve aí uma trajetória que chegou a ficar decrescente. Em abril de 2026, o presidente Lula teve a maior distância entre aprovação e desaprovação, 52% desaprovavam o governo e 43% aprovavam. Agora temos uma inversão com a aprovação passando ali a desaprovação, ainda assim dentro da margem de erro desse levantamento. Esse é um ponto importante porque você vê, o presidente Lula, ele não consegue, a aprovação do governo dele não consegue romper os 48%. Ao mesmo tempo, e aí a notícia boa é essa, ao longo dos últimos 3 meses, ele consegue manter a desaprovação nessa mínima histórica captada pela Genial Quest em 47%. Isso é um ponto importante para o governo, essa manutenção da desaprovação em patamares tão baixos. Mas é preciso, para que o governo tenha essa percepção melhor por parte da população, extrapolar esse teto dos 48%, que, e a pesquisa tem deixado isso muito claro, não consegue, tanto que em outubro havia esse mesmo patamar, tanto em outubro como em dezembro do ano passado, o governo não consegue superar esses 48%. Tem um outro retrato da avaliação de Lula. Vamos colocar também em tela os números para quem nos acompanha. 36% avaliam o governo Lula como positivo. Temos também os dados com relação 36% positivo e 36% avaliação negativa. Aí, portanto,
empate, de fato, nessa avaliação do governo. Portanto, 36% dos entrevistados avaliaram o governo como positivo, 36% como negativo, 26% como regular, não sabem ou não responderam, são 2%. Muito claro, então, Théo Cury, onde as campanhas agora devem trabalhar, porque é isso, o mês de agosto vai marcar o início dessa campanha eleitoral. Isso, vai de maneira mais ofensiva ver essas estratégias sendo colocadas na prática, tanto pela campanha do Flávio Bolsonaro como do presidente Lula e, obviamente, dos demais concorrentes ao Palácio do Planalto, ainda tudo embolado em terceiro, quarto colocação. Um destaque ali para o Renan Santos, que está desempenhando melhor do que em pesquisas anteriores. O presidente Lula ainda vencendo em todos os cenários, mas com essa dificuldade de conseguir ampliar essas intenções, a disposição das pessoas em votarem nele. Aqui essa trajetória que a gente vê desde janeiro desse ano até agosto do Renan Santos na comparação com o presidente da República. Ele segue nesse patamar desde maio em estabilidade, e o Renan Santos que a partir de abril desse ano, curiosamente no momento do Flávio Bolsonaro com o Dark Horse, ele começa a ter um desempenho melhor quando há a simulação de um cenário entre o presidente da República e o nome do Missão. Tá aqui então o desempenho de Renan Santos, também destacando os outros nomes no eventual segundo turno com o presidente Lula. Temos o Ronaldo Caiado com 37%, Lula com 45%, e no caso aqui com o Romeu Zema, Lula com 46%, Romeu Zema 34%. E aqui no caso de Flávio Bolsonaro, Lula com 44%, Flávio Bolsonaro 39%. Peço licença rapidamente ao Théo Cury, só para dar mais dados dessa pesquisa. Pesquisa Genial Quest, que ouviu 2.004 eleitores de todo o Brasil entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Levantamento contratado pelo Banco Genial e que está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Théo Cury, volto aqui para conversar com você, porque esse nosso assunto ainda é política. Te convido a acompanhar os números dos levantamentos divulgados hoje, não só da Quest, mas também da Meio Ideia. Repito, daqui a pouquinho a gente vai também com o outro levantamento, com o olhar do Maurício Moura aqui na conversa com a gente ao vivo no Novo Dia. E com essa atenção, né, Théo? Porque as convenções acabam hoje e os partidos têm até o dia 15 para registrar candidatos. Por que é importante a gente monitorar isso? Porque hoje, inclusive, teremos a definição da chapa de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Ontem veio a definição do Romeu Zema, até então estava em aberto também quem seria o seu vice, e agora resta saber se teremos uma vice, uma mulher ou um homem aí compondo chapa com o Flávio. Ele falava que queria o nome de uma mulher. Pois é, e aí ver se vai ser mantido isso quando o anúncio for feito hoje. Aí um outro ponto importante é entender de que partido será esse nome da vice-presidência do Flávio Bolsonaro, se de fato será do Partido Liberal, e seguindo essa tendência que a gente tem visto das outras candidaturas à presidência da República. A gente está falando do Romeu Zema, do Ronaldo Caiado e também do Renan Santos. Os três optaram por nomes do próprio partido nessa chapa puro sangue. Então, a ver se de fato Flávio Bolsonaro também seguirá o que os demais estão fazendo, pegando esses principais nomes, esses 5 principais nomes. Somente o presidente Lula escolheu um nome para vice-presidência que é de um partido diferente do seu. Geraldo Alckmin, que é do PSB, o presidente Lula do Partido dos Trabalhadores. Isso difere do posicionamento dos demais candidatos à presidência da República, que tem focado em candidaturas, em chapas puro sangue, que mostra também um pouco da dificuldade de essas candidaturas conseguirem atrair outros partidos para a composição de uma frente ampla na busca pelo Palácio do Planalto, algo sintomático, não está restrito somente a um candidato. E o que pode ou não influenciar nessas eleições, né? Episódios recentes. É sobre isso que a gente conversa agora também com o Théo Cury. Manchetes no site da CNN, também nos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Eu vou começar aqui, Théo, pelo Estadão, porque a gente está falando de campanha eleitoral
E a gente está falando aí de um nome da campanha do presidente Lula, que foi chefe de gabinete do presidente. Manchete do dia, na sua tela, repasse de lobista a ex-chefe de gabinete amplia desgaste de Lula em meio à campanha eleitoral. A informação de que a empresária Roberta Luxinger repassou dinheiro a Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula, é mais um fato potencialmente negativo para a candidatura petista. É o que traz aqui o jornal O Estado de São Paulo. Lula pediu explicações a Marcola, que afirmou se tratar de um empréstimo quitado com uma transferência bancária de R$249 mil. Roberta Luxinger, vale lembrar, ela é amiga do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, investigado pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência no governo. Então é um episódio aqui que a gente está monitorando. Marcola que deixa o cargo no gabinete no dia 21 de julho. Informação que está no nosso site daqui a pouquinho. Eu vou já trazer a reportagem do Caio Junqueira, detalhando inclusive a cronologia, e que foi integrar a campanha do presidente Lula. Temos essa informação, a confirmação, inclusive, é dessa quantia por parte do próprio Marcola. E agora, a ver qual será o futuro dele, que continua ainda na campanha à reeleição do presidente. Continua na campanha à reeleição. Ele foi chefe de gabinete do presidente Lula entre os começo da gestão, em janeiro de 2023 até 21 de julho desse ano, deixa a chefia de gabinete para assumir algumas funções na campanha do presidente Lula à reeleição. Ele é responsável pela agenda do presidente Lula, é quem políticos e autoridades procuram para marcar encontros com o presidente da República. Ele é responsável por essa definição, organização e planejamento da agenda do presidente da República. Era, durante esse terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras funções, exercia também a responsabilidade de entregar o telefone para que o presidente conversasse com interlocutores, com políticos e autoridades, já que o presidente da República não tem aparelho celular. Traz um desgaste grande para a campanha do presidente na busca dele pela reeleição. Depois de uma série de episódios de crises na campanha e na pré-campanha ainda do Flávio Bolsonaro, há agora a vez do presidente da República passar por essa turbulência, que não vem isolada, porque vem também 3 inquéritos abertos por determinação de ministros do Supremo Tribunal Federal contra o filho dele. Isso também acaba abastecendo a classe política, em especial da oposição, adversários políticos do presidente da República, nessa artilharia eleitoral que a gente começa a ver de maneira mais intensa a partir de agora. Trago aqui a reportagem do nosso site, viu, do João Quer, Pedro Venceslau e Jussara Soares, trazendo aí detalhes sobre o que diz o Marcola sobre esse assunto. O depósito de R$249 mil foi para quitar empréstimo pessoal, é o que ele diz. Segundo o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, quantia que depositou para a empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, foi de natureza estritamente privada. Então tem aqui na reportagem a nota que ele enviou à imprensa falando sobre essa transferência de R$249 mil e dizendo que é uma movimentação de natureza estritamente privada. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso e um outro, Theo, e aí também trazer o teu olhar sobre o quanto que isso tende ou não a impactar as eleições desse ano, que é a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que ganhou um novo episódio.